Bom dia, queridos irmãos, que a paz e a graça estejam com vocês. Abram suas Bíblias comigo em Daniel, capítulo 3. Daniel capítulo 3, vamos ver o que diz a palavra do Senhor, a partir do verso 14, Daniel 3, 14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que levantei. Agora pois estáis dispostos, e quando ouvides o som da trombeta, do pífaro, da citara, da harpa do saltério, da gaita de foles, prostrai-vos e adorai a imagem que fiz. Porém, se não adorardes, sereis no mesmo instante lançados na fornalha de fogo ardente. E quem é o Deus que poderá livrar das minhas mãos? Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego: ó rei Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantastes. Então Nabucodonosor se encheu de fúria e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abidnego, e ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais do que costumava. Ordenou aos homens mais poderosos que estavam no seu exército que atassem Sadraque, Mesaque e Abidnego e os lançassem na fornalha ardente. Então esses homens foram atados com seus mantos, suas túnicas, chapéus e suas roupas, e foram lançados na fornalha sobremaneira acesa. Porque a palavra do rei era urgente, a fornalha estava sobremaneira acesa. As chamas do fogo mataram os homens que lançaram de cima para dentro a Sadraque, Mesaque e Abidnego. Estes 3 homens, Sadraque, Mesaque e Abidnego, caíram atados dentro da fornalha sobremaneira acesa. Então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós 3 homens atados dentro do fogo? Responderam o rei: é verdade, ó rei. Tornou ele e disse: eu porém vejo 4 homens soltos que andam passeando dentro do fogo sem nenhum dano, e o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Então se chegou Nabucodonosor à porta da fornalha sobremaneira acesa e falou e disse: Sadraque, Mesaque e Abidnego, servos do Deus Altíssimo, saí e vinde. Então Sadraque, Mesaque e Abidnego saíram do meio do fogo. Ajuntaram-se os sátrapas, prefeitos, governadores e conselheiros do rei, e viram que o fogo não teve poder algum sobre os corpos destes homens, nem foram chamuscados os cabelos de sua cabeça, nem os seus mantos se mudaram, nem cheiro de fogo passara sobre eles. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego, que enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar o seu corpo a servirem e adorarem qualquer outro Deus senão o seu Deus. Portanto, faça um decreto pelo qual todo o povo, nação e língua que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abidnego seja despedaçado, e as suas casas sejam feitas em monturo, porque não há outro Deus que pode livrar como este. Então o rei fez prosperar Sadraque, Mesaque e Abidnego na província da Babilônia. Até aí. Presta atenção, irmãos. O tema da minha mensagem hoje é a privatização da fé. Guarde essa mensagem, essa palavra. A privatização da fé. Isso tudo tem a ver com avivamento. O desejo dessa sociedade caída, em que vivemos, é que a nossa fé, é que a fé da igreja se torne cada vez mais privada. Vivemos em uma época de busca por particularidades, por espaços particulares, privados.
Vivemos em uma cultura onde a igreja perde cada vez mais a sua influência na sociedade. O cristianismo que temos percebido hoje tem se fechado dentro do seu próprio espaço, sendo um acontecimento que se limita a eventos dentro das quatro paredes. O culto público. O cristianismo tem se tornado um acontecimento de eventos somente dentro do templo. As causas dessa profissão de fé privada vão de ameaças e hostilidade que ela sofre, até de interesses ilegítimos. Em razão disso, os cristãos modernos têm buscado um local de conforto, sendo aceitos pelo mundo e assim privatizando sua fé. O que é a privatização da fé? Qual é o conceito? Privatizar é aquilo que é público se torna privado. Aquilo que tem influência geral passa a ter influência somente particular. A palavra privatizar significa isso. Algo que é público e se torna privado, algo que é geral torna-se particular. Privatizar a fé, então, portanto, é por pressão do Estado, medo da perseguição, represálias, ou pela influência do pluralismo, que é o sistema de crenças e valores plurais, limitamos a fé ao espaço particular, em detrimento ao público. É isso que está acontecendo. Por isso não estamos vendo um avivamento, porque o sal está dentro do saleiro, e sal dentro de saleiro não tem serventia nenhuma. Vós sois o sal, não do saleiro, não da igreja, mas vós sois o sal fora do saleiro, o sal da terra. Escute isso aqui, quando Jesus diz vós sois o sal da terra, por que ele compara crente com sal? Uai, Senhor, o Senhor está me comparando com tempero, com condimento. Ele tinha em vista duas propriedades do sal. O sal como efeito conservante, a carne, quando o animal é batido e levado ao frigorífico, ela contém germes e bacilos que levam à putrefação. Quando atira-se sal, o sal tem elementos conservantes que restringem o apodrecimento da carne. Quando Jesus diz, vós sois o sal, a presença da igreja, não na esfera particular, porque na particular não há apodrecimento, é a comunidade dos remidos, não tem serventia o sal entre os remidos, mas na esfera pública, onde estão os caídos, a corrupção, o sal então, quando atua na esfera pública, a igreja evita a corrupção da sociedade, refreia o mal, o apodrecimento. Mas o sal não tem só esse efeito negativo de refrear o apodrecimento da carne. O sal tem efeito positivo, dar sabor. Um alface, tomate, um feijão, um churrasco sem sal, torna-se insossa a comida. Logo o sal dá sabor. O sal, a igreja
traz sentido à sociedade, redefine valores, princípios, ética. Mas a igreja, ela não dá sabor em quem já tem sabor, a esfera particular. Para dar sabor, ela tem que ir na esfera pública, fora do saleiro. E o que os crentes estão fazendo hoje? Privatizando a sua fé, limitando o evangelho, o testemunho, a pregação, só no contexto religioso. Não podemos nos submeter a isso. É somente a partir de um retorno da fé, influenciando o espaço público, que teremos um avivamento, e daremos a Deus toda a glória devida, transformando assim a sociedade do nosso tempo, através do testemunho e da pregação do evangelho. Irmãos, note como são atuais as palavras de Jesus para o nosso tempo: não rogo que os tire do mundo, mas que os livre do mal. Para que não é para tirar nós do mundo? Olha que oração maldosa. Nossa, o Jesus nos reme, nos converte e ora ao Pai: não tire eles do mundo, deixa eles aí. Para quê? O próprio João 17, onde foi extraída essa citação, diz, não, melhor, o próprio Mateus 5, para que o Senhor não quer nos tirar do mundo, que nós fiquemos no mundo? Para que assim brilhe a luz de vocês diante dos homens. Não os tire da esfera pública, não os tire do mundo, os deixe lá. Fomos comprados por um preço muito alto, e é na cruz de Cristo que precisamos encontrar o equilíbrio e a coragem para viver nossa fé publicamente. Irmãos, não podemos sucumbir à pressão do pluralismo. O que é o pluralismo? Nós estamos, veja só, a ideia aqui é o quê? Se você vive numa sociedade plural, que aceita todas as verdades como verdades, você não vai ter problema. Essa é a sua verdade, essa é a minha, ambas são verdades, e nós podemos caminhar juntos. Entretanto, com a igreja não pode ser assim. Não podemos aceitar tudo como certo, sem impor nossa fé. Como cristãos somos distintos, e temos valores absolutos, e exclusividade em muitos aspectos. Se a exclusividade é um problema para nós, então nós temos um grande problema. João 17:18, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Cristo nos salvou para irmos além da esfera particular, mas para manifestar nossa fé no mundo, em público. E nós podemos encontrar isso no texto de Daniel, que eu acabei de ler. Preste atenção, para você entender o conceito de privatização da fé. A Babilônia é o império predominante da época. Em 600 antes de Cristo, ela invade Jerusalém, escute, e deporta categorias de pessoas. Ela não só vai lá e vai pegando um montoado de pessoas, não. Nabucodonosor invade e deporta categorias de pessoas para a Babilônia, principalmente classes profissionais: artesãos, militares, jovens, magistrados e estudantes. Eles tomaram essas classes de pessoas e forçaram elas a viverem na Babilônia, ok? Por quê? Qual a razão de serem seletos? Essa foi uma estratégia do Império Babilônico, bem pensada: subjugá-los por meio da aculturação, ou da integração. O que significa aculturação?
É o processo de modificar a cultura do indivíduo ou do grupo, para que se adapte a outra cultura. É tirar a cultura das suas raízes e impor uma outra cultura, aculturação. Porque os babilônios sabiam que mesmo depois de ter conquistado o povo judeu, é uma questão bem diferente exilá-los, prendê-los e governá-los. Veja só a estratégia. A estratégia de governá-los através de subjugá-los pela aculturação envolvia remover a resistência das nações conquistadas, pela doutrinação das classes dominantes conquistadas, porque podia conquistá-los, podia prendê-los, deportá-los, mas governá-los seria outra coisa, porque eles estavam fincados em crenças, normas e valores, e não iam se submeter ao governo babilônico. Então o processo de extrair deles a sua cultura e impor uma outra, era o método de Nabucodonosor governar as nações dominantes. Então, esse método envolvia remover a resistência das nações conquistadas, pela doutrinação das classes dominantes. Eles cresceriam e seriam influenciados na cultura babilônica, com o plano de que em uma ou duas gerações eles assimilariam completamente seus costumes, éticas, valores e padrões. E assim perderiam sua própria cultura, crenças e valores próprios. Portanto, não resistiriam às reivindicações do império. Capite? Entendeu? Deporte-os do seu país de origem e domine-os, governe-os através da aculturação. Entre alguns desses deportados estavam Sadraque, Mesaque e Abidnego. E é nessa história que discorreremos sobre a privatização da fé. Vamos lá. Como acontece a privatização da fé? Como o inimigo trabalha para isso acontecer? Vejamos no verso 14, Daniel 3, 14. Falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi meus deuses, nem adorais a imagem de ouro que eu levantei. Até aí, presta atenção. Nabucodonosor construiu uma estátua gigante, de 27 metros de altura, e ele construiu e colocou essa estátua num lugar público, em uma praça, num lugar muito conhecido. Essa estátua era rodeada por uma orquestra em praça pública, e ele decretou, presta atenção, que quem estivesse presente naquele local público, no momento que iniciasse a música, o som da citara, da gaita de foles, todos que estivessem num raio de dezenas e centenas de metros da estátua, deveriam parar, se ajoelhar, prostrar e adorar a imagem. Ok? Agora, o que significa a imagem? O que significa essa imagem? É interessante, pastor Erival, que a imagem não recebeu nenhum nome. Os babilônios tinham vários deuses, com vários nomes, Marduk, por exemplo. Mas Nabucodonosor nos dá uma dica do que significa essa imagem. Na pergunta que ele faz, verso 14, falou Nabucodonosor e lhes disse: é verdade, ó Sadraque, Mesaque e Abidnego, que vós não servi meus deuses.
nem adorais a imagem de ouro que levantei. Estudiosos em hebraico dizem que existem maneiras mais apropriadas de traduzir esse texto 14. Essa palavra no hebraico não seria nem, mas seria pela. Quando ele diz aqui, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi a meus deuses, nem adorais. No hebraico o ideal não é nem, é pela. Então uma tradução alternativa para o verso 14 seria assim, é verdade, ó Sadraque, Mesaque, Abednego, que vós não servi meus deuses, através de adorar a imagem de ouro que levantei. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi meus deuses, plurais, através da imagem de ouro que eu levantei. Qual é o ponto aqui, irmãos? Faz sentido, de modo que a imagem não representa um Deus, e sim vários deuses. Representa valores, crenças, essencialmente crenças da cultura babilônica. Olha só, através de adorar a imagem, você adoraria todos os outros deuses. Nabucodonosor sabia que a sua capital era multinacional e multiétnica. Era uma nação pluralista e havia pessoas de muitas terras. E todos tinham diferentes religiões e diferentes deuses. Ok? O que ele está dizendo com isso? Presta atenção para você entender a mensagem. Nabucodonosor está dizendo assim: eu não estou pedindo que você adore o meu Deus em vez do seu Deus. Eu só estou pedindo que você adore os deuses da Babilônia em adição ao seu Deus. Não estou pedindo, não adore o seu Deus, adore só o meu. Adore o seu em adição. Adore os meus em adição ao seu. Ele estava deixando claro, escute, que daria permissão para adorar qualquer Deus que escolhessem. O decreto dizia que tinham que afirmar publicamente a religião e os valores babilônicos, oficialmente sancionados. Não entenderam ainda, né? Então vou dizer. Em outras palavras, está dizendo assim, eu não estou pedindo que você abandone a sua visão bíblica do aborto, do casamento de pessoas do mesmo sexo. Eu estou apenas exigindo que você concorde, até mesmo participe da nossa redefinição desses temas, ou senão você será acusado de crimes de ódio e uma violação dos direitos civis. Capite? Entenderam? É isso que a adoração da estátua propunha. Ninguém teria problema com o governo se não afirmasse a exclusividade da sua fé, do seu Deus. Ou seja, para não ter problemas, você teria que privatizar a sua fé e adotar o pluralismo como conjunto de regras, de crença, de valores a ser seguido. A estátua simbolizava isso. Onde eu estou querendo chegar? Preste atenção. Olha isso aqui, pastor Ival. No privado, você poderia adorar o Deus de Israel, mas no público, a estátua, outros deuses. No particular, não mude sua religião, continue crendo no seu Deus, mas no privado, o Deus do Estado, o Deus do império, a religião do Estado, a religião do império.
Os valores e a maneira como você vive, Sadraque, Mesaque e Abednego, devem estar de acordo com os valores de todos os outros. Vocês deveriam ser pluralistas. Irmãos, vocês estão percebendo que isso está acontecendo em nossa geração? A mesma pressão está acontecendo em nossos dias para privatizar a nossa fé. O que todas as sociedades pluralistas dizem é que você pode professar sua fé no privado, mas no público não, tem que ser como todos nós. Essa é a estratégia de Satanás na sociedade de hoje, através da aculturação, privatizar a sua fé. É isso que essas leis, que as ideologias de partidos, de nações, de estados propõem. Governar-nos através da aculturação. Essa vai ser a estratégia do anticristo, que já começa pelos seus braços que estão aí. Tirar de nós nossas crenças, nossos valores, nossa ética. Tirar de nós nossa fé. Não dominar através de força, de guerra. Através dos ismos culturais, dos ismos, dos liberalismos, marxismos. E muitos cristãos estão aceitando isso. Agora vamos ver a postura de Sadraque, Mesaque e Abednego diante da pressão. Verso 14 novamente. É verdade, Sadraque, Mesaque e Abednego, que vós não servi meus deuses. Ou seja, tem algo aqui, a estátua estava lá. Todo Israel, Judá, se ajoelhou diante dela. Agora é verdade que Sadraque, Mesaque e Abednego, não servi meus deuses, por adorar a imagem de ouro que eu levantei. Quem são esses homens? Escute, Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles não eram anônimos, eles não viviam vidas isoladas, não eram donas de casa, eles estavam profundamente envolvidos com a cultura babilônica. Eles foram levados à Babilônia para aprender todas as artes dos caldeus, eles eram magistrados, eles atuavam na esfera pública. E como qualquer outro na Babilônia, a Babilônia esperava que pela aculturação, a pressão, Sadraque, Mesaque e Abednego, como todo o restante, privatizassem a sua fé. Nabucodonosor esperava que eles se moldassem à sociedade e apoiassem seus planos, cedendo à cultura da época. Qual foi a resposta deles? Esses homens, quando solicitados a privatizarem a sua fé, ao som da citara, a gaita, a harpa, lá no quarto, ora teu Deus, na praça, o Estado. Ou Deus que a gente criar, a fé que a gente criar, a Bíblia que a gente escrever. Esses homens, quando solicitados a privatizar a sua fé, responderam: não, nós não nos curvaremos. É verdade, Sadraque, Abednego, que não servia a meus deuses? Não, irmãos. Eles não se ajoelharam, eles não se curvaram, eles não cederam. Nós devemos imitá-los nessa sociedade pluralista que está nos obrigando a fazer o mesmo. Eles disseram não, eles se recusaram a privatizar a sua fé, eles se recusaram a limitar a sua fé no espaço privado.
Mas eles demonstraram quem eram, no que criam, no meio da esfera pública. Mas havia consequências. A fornalha. Eles sabiam disso. Era um decreto. Era uma lei. Hoje estamos vendo isso. Consequências. Crime de opinião. Entretanto, não obstante, sem embargo, todavia, eles não se importaram com as consequências. A pergunta é: estamos resistindo à pressão, à aculturação, ou estamos privatizando a nossa fé por medo, represália, algum acordo espúrio com o mundo? Você prefere afirmar que conviver pacificamente em meio ao erro é mais importante do que a verdade revelada, absoluta da palavra? Está cheio da pastorada fazendo isso hoje. Cheio. Vamos viver pacificamente em meio ao erro, em detrimento da verdade. Você aceitou a noção de que rejeitar conceitos pluralistas é intolerância, portanto prefere se calar e submeter-se a eles? Se você é um cristão, você jamais pode aceitar isso. Não está claro que as antigas questões da Babilônia são as nossas hoje? Irmãos, a fé será privatizada se as relações públicas forem mais importantes do que os princípios bíblicos. A fé será privatizada se estivermos determinados a não suportar nenhuma dificuldade como soldados de Cristo. A fé será privatizada se tivermos desprezo pela exclusividade e pelos valores absolutos. Meu filho, quando Jesus disse, eu sou o caminho, ele usa artigo definido, o. Se Jesus tivesse falado, eu sou um caminho, artigo indefinido, não teríamos problema. Não haveria problema com a exclusividade, com nada disso. Mas quando Jesus usa o artigo definido, o, eu sou o caminho, ele exclui todo e qualquer outro caminho. O significa único caminho. Agora, como não incorrer nesse erro? Como a igreja faz, mesmo em face aos perigos, não privatizar a sua fé? Duas maneiras de não privatizar a fé, de não incorrer nesse erro: convicção da sua fé e visão correta do sofrimento. Vamos ver então como não privatizar a fé. Primeiro, convicção da nossa fé, a razão da nossa fé. Verso 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abednego: ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos de responder. Não é Brasil, não é presidenta, é Babilônia, é Nabucodonosor. É um império que não tem qualquer compromisso com a vida, com a dignidade. Sentenças de morte são dadas se o rei acordar de mau humor. Não é Estado democrático de direito. Olha o que ele disse. Quanto a isso, não necessitamos de responder. Eu estou falando de um império, eu estou falando de uma fornalha, eu estou falando de chacina, massacre, tortura, execução. Ele simplesmente ignorou. Quanto a isso, não necessitamos de responder. Nabucodonosor está virado, pois percebeu ser um ato de traição, pois eles não estavam se curvando à estátua. Veja o verso 15, ele irado. Agora, pois, estáis dispostos, quando ouvirdes o som
do pífaro, da citara, da harpa, do gado de prostrais e adorar a imagem, porém, se não adorares, sereis no mesmo instante lançado na fornalha de fogo. E quem é o Deus que pode livrar das minhas mãos? No verso 15, ele ordena novamente, portanto, eles são pressionados a adorar a estátua. Eu quero ver quando o Glorival estiver sentadinho aqui cochilando, e aquelas portas começarem, o que é isso? A militância está aí, e tu, vai ter que negar, vai ter que desligar, vai ter todo mundo que soltar Barrabás. Eles estavam sendo pressionados, porque ele repete isso no 15. Agora veja como a pressão é respondida, com convicção da sua fé. Ó Nabucodonosor, quanto a isto não necessitamos. Essa declaração mostra, eles nem se submeteram a tal coisa, seria impensável tal coisa, ele sequer aceitou a proposta de Nabucodonosor. É a convicção da fé deles. Eu jamais negarei meu Deus. O que é a minha própria vida diante da fé, diante do meu pacto, dos meus vínculos? Eles jamais cogitaram a hipótese de tal coisa. Muitos têm privatizado a sua fé por não terem convicção da mesma. Quanto a isso, nem pensar. Se não há essa hipótese, não necessitamos de responder. Essa é a primeira maneira de você não se incorrer nesse erro. Será que aqui tem homens e mulheres que estão assim? Dispostos a enfrentar a fúria do inimigo, a fúria do Estado, a fúria das leis, da perseguição, ao ponto de colocar até a vida em jogo? Mas será que estão dotados de tal convicção? Ou é uma aliança de papel? Na primeira garoa se desfaz. Que hoje o crente é assim, se Deus não fizer o capricho dele, ele desvia da fé, cai em depressão e no vazio existencial. Quando as nossas mulheres estiverem sendo retiradas, arrastadas pelo chão, puxadas pelo cabelo em perseguições, será que estamos dispostos, como países do Oriente fazem tal coisa? Com Amy Carmichael, Corrie Boom, mulheres que enfrentaram regimes nazistas, fúrias, coisas que o Brasil jamais viu. Talvez é por isso que não tenhamos um avivamento, que a vara da perseguição ainda não veio. Agora, de onde eles tiraram tal convicção? De onde vinha tal coragem? Você vai ver que não tem segredo. Do conhecimento de Deus e na confiança colocada nele. Veja o verso 17, da onde vinha a convicção. Se o nosso Deus, a quem servimos, quer livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se não, fica sabendo, ó rei, que não serviremos teu Deus, nem adoraremos a imagem de ouro que levantas. Verso 17, se o nosso Deus a quem servimos quer nos livrar, olha o entendimento da soberania divina, dos decretos. E quando diz quer nos livrar, a confiança nesse Deus é uma coisa que espetacular. Se o nosso Deus a quem servimos, o meu Deus, o Deus a quem eu sirvo, o Deus quem tenho vínculo, o Deus em quem eu creio, o Deus que tudo pode, tudo decreta, tudo sabe, tudo governa, que faz de Nabucodonosor um piolho, uma partícula de poeira no cosmos, sem qualquer relevância, que vai de um lado para o outro segundo os desígnios de Deus. Se esse Deus quiser livrar, livra. Se Ele não livrar, que eu arda, que eu queime na fornalha, mas eu jamais negarei. De onde vinha tal convicção? Do conhecimento. A sua vida, a vida de Sadraque, Mesaque e Abednego, estava focada exclusivamente na glória de Deus. Sua relação com Deus não vinha
não era com o fim de serem beneficiados, mas eles o amavam incondicionalmente. A convicção da fé deles era baseada na confiança e na obediência e no temor. Por quê? Conheciam a Deus. Veja o caso de Coríntios, 1 Coríntios 15, 34. Como justos, recuperem o bom senso e parem de pecar, porque alguns de vós não têm conhecimento de Deus. Porque havia um pecar desenfreado em Corinto, um mau testemunho em Corinto, um escândalo em Corinto, porque não havia conhecimento de Deus em Corinto. A igreja brasileira, ela é ignorante acerca de Deus. Ela adora um Papai Noel gordo, um Papai Noel aposentado da Previdência, um Deus que não infunde terror, que não infunde temor, um Deus inócuo, que é mais digno de misericórdia do que de nos ajudar. A igreja precisa voltar ao estudo dos atributos de Deus. Ela precisa estudar a ira de Deus, a supremacia, os decretos, a soberania, a santidade de Deus, a glória de Deus. Então ela vai perder o seu medo. Eles conheciam a Deus, um Deus pequeno que colocamos numa caixa de sapato e dizemos para ele: fique quieto aí, até eu dar as próximas ordens. O Deus da Escritura não. Salmo 51, 50, 21. Salmo 50, 21. Tens feito estas coisas e eu me calei. Pensavas que eu era como tu? O Senhor está bravo com eles. Vocês estão pensando que eu sou como vocês? Olha a ignorância do povo de Israel. Eu não sou igual a vocês. Perguntas para fazer para quem está privatizando a sua fé. Perguntas que você deve fazer. Nós realmente conhecemos o nosso Deus? Nós realmente cremos que Ele é capaz de livrar-nos, conforme a sua palavra diz? Nós podemos depender dEle incondicionalmente para nos livrar, por não privatizar nossa fé? Esse texto mostra que eles não aceitaram tal coisa, e que confiaram plenamente em Deus, e no livramento divino. Esse texto mostra que estavam prontos a sofrer quaisquer consequências até a morte, e que amavam seu Deus acima de qualquer interesse. Essa é a primeira maneira de não incorrer no erro de privatizar a fé. Vamos para a segunda. Segunda maneira de não privatizar a fé: visão correta do sofrimento. Quantos estão entendendo? Diz amém. Quantos já vão sair aqui? Quantos já vão sair aqui lá na Estação da Luz com a faixa: eu sou sal da terra, me prendam se forem capazes? Claro que, por favor, né, irmão, é uma hipérbole, né? Sim, eu gostaria muito, na minha natureza, que você fizesse tal coisa. Eu te visitaria, te dava palavras de conselho entre as grades, seria maravilhoso. Eu falaria: ei, evangeliza, é avivamento da cadeia, filha. Glorifica a Deus, santa. Mas é que a gente tem que rir, porque se colocar eu e o Arival na prisão à meia-noite, nós não vamos cantar, nós vamos chorar. Não tem água aqui não. O Arival, essa mortandela está vencida, misericórdia. Aí não, Paulo e Silas, puxa aí, vai. Amazing Grace, how sweet the sound. Cantando perto de um músico, um maestro daquela, que vergonha, hein? Pois você precisa me dar a letra daquela música, eu preciso espalhar isso para o Brasil. Franca não, Defesa do Evangelho Brasil. Ou seja, não vamos privatizar a sua música. Visão correta do sofrimento. Nabucodonosor estava furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego. Veja o verso 19. Então Nabucodonosor se encheu de fúria, e transtornado o aspecto do seu rosto contra Sadraque, Mesaque e Abednego, ordenou que se acendesse a fornalha 7 vezes mais que costumava. Veja só, Nabucodonosor está furioso e queria a fornalha no máximo do seu calor. A fornalha, irmãos, estava tão quente que os soldados que atiraram eles lá morreram com calor. Escute,
É claro que em uma sociedade como a nossa, você não privatizar a fé, professar ela no espaço público, vai te custar um preço, vai despertar a fúria do Estado, e no caso dos cristãos, 7 vezes mais. O preconceito e a perseguição, no caso dos cristãos, é mais violento ainda. O que temos aqui? Fogo, fornalhas, são metáforas para provações, perseguições, sofrimento. Aqui é porque muitos privatizam a fé, porque sabem que vai ter o custo. Não foi o John MacArthur que dia 16 de janeiro deste ano, por causa do que está acontecendo no Canadá, chamou os pastores para que todos pregassem a favor do casamento heterossexual. Ele sabe que ele está no estado da Califórnia, o estado mais liberal, promíscuo que tem. Ele sabia que havia retaliação. Esse homem, seria uma experiência boa para mim com 82 anos ir para a cadeia. E mesmo assim, ele sobe no seu púlpito e explana todos os textos que a Bíblia fala a esse respeito de pessoas casadas com o mesmo sexo. E o que é isso? Vai atrair provação, perseguição, sofrimento. E para nós entendermos e se não privatizarmos essa fé, a nossa fé, devemos ter uma visão correta do sofrimento. Primeiro, ele não é estranho ao cristão. O que você esperava? Atirar fogo em igreja, prender crente, tirar seus direitos? É só você estudar a igreja do primeiro século. O sofrimento não é estranho ao cristão. Vivemos em um mundo em trevas que odeia a luz. Então não devemos fingir que o sofrimento é surpresa. Eles foram todos jogados na fornalha por serem distintos dessas trevas, por serem luzes e sal da terra. 2 Pedro diz 4, amados, não estranheis a ardente prova que vem para vos tentar, como se coisa estranha vos acontecesse, mas sobretudo vos alegrei por seres participantes das mesmas aflições que Cristo. Porque se pelo nome de Cristo sois vituperados, bem-aventurados sois vós, porque sobre vós repousa o Espírito da glória de Deus. Então ele fala, não estranheis a ardente prova, não estranheis, como se coisas estranhas, não é estranho. Segundo, a piedade não nos isenta do sofrimento. Tem gente que pensa, quanto mais santo, mais blindado. Não, quanto mais santo, mais próximo os dentes dos leões. Quanto mais santo, mais pobre. Quanto mais santo, com mais marcas. Quanto mais santo, mais perseguido. Porque os irmãos meia boca, quem vai lá cuidar deles é o demônio caô e gordo. Vai lá, caô e gordo, você dá conta. Deu manco, caô. Ele só vai lá e faz assim, já deu conta daquele crente. Agora aqueles irmãos, aí tem que mandar uma horda, manda um principado. A piedade não nos entra do sofrimento. Esses jovens eram tementes a Deus ao extremo, e nem por isso o Senhor Jesus, e nem por isso deixaram de ser perseguidos. O Senhor Jesus viveu uma vida perfeita, estava repleto de sofrimento. E por que você teria paz? Aceite o fogo, igreja. Passe pelo fogo, igreja. Não fique chocado, não fique indignado, pois isso é típico do cristão e da igreja verdadeira. Terceiro princípio para você aprender a visão correta do sofrimento. Ele não é estranho ao cristão, a piedade não nos entra do sofrimento. Temos um intermediário em meio ao sofrimento. Muitas pessoas perecem pelo sofrimento, sucumbem, não aguentam. O senhor fala essas coisas, mas as portas batendo ali, eu não vou aguentar isso. O que precisamos fazer então, para crescer, em vez de sermos destruídos pelo sofrimento? Saber que Cristo desce na fornalha, dá a mão para ti e caminha contigo mão a mão na fornalha.
ele não te impede de entrar na fornalha, de o fogo ser acendido 7 vezes, mas ele entra com você na fornalha, caminha com você na fornalha, e fica com você até o final. Quando Nabucodonosor olha para dentro da fornalha, ele vê 2 coisas chocantes. Primeiro, ele vê que os 3 homens estavam passeando. Estavam ali. Caminhando e cantando. Fogo queimando, fogo do inferno, eles passeando. E segundo, coisa que ele viu um 4º homem. Tem um 4º que estava lá. E quem era esse 4º que estava com eles? Nabucodonosor dá uma pista. Olha, esse 4º tem um aspecto como um dos filhos dos deuses. Uau, que vontade de espiar. Será que no céu vai deixar a gente voltar lá e ver? Eu queria estar assim em cima de uma rocha, agora eu quero ver o Moisés abrindo o Mar Vermelho. Agora me leva lá para, agora eu quero que o Senhor me leva lá para Noé, eu quero ficar uns dias lá na arca. E agora eu quero ir lá espiar a fornalha. Porque imagina essa cena, Jeová dos crentes. Um homem está olhando fogo avassalador, 3 homens passeando em um quarto. É o Senhor Jesus. Deus está dizendo que se você não me negar, se vocês não privatizarem sua fé, ainda que o fogo das consequências venham, porque ele virá, eu estarei com vocês e eu caminharei com vocês dentro da fornalha. Estude a história de Richard Wurmbrand. Era da Romênia, na época do comunismo. Leia o livro Torturados por Amor a Cristo. Sua vida nunca mais vai ser a mesma depois que você se livra. Torturados por Amor a Cristo. Ele ficou 9 anos preso. Mas peraí, 9 anos em uma solitária. De tal ponto que ele conta que ele esqueceu as cores. Ele não sabia como era o verde, o amarelo, o azul. Ele esqueceu como é que era o rosto dos seus filhos. Ele esqueceu como é que era uma mulher, ele não lembrava mais. Tudo que ele lembrava era do cinza, da cor das prisões, das paredes e do uniforme dos guardas. Mas ele dizia, teve um que nesses 9 anos nunca se esqueceu de mim, que me visitava. Eu ouvia sua voz, ele me consolava. Era o Senhor Jesus, que não me deixou sucumbir 9 anos numa solitária. Ele sai de lá e cria o ministério Voz dos Mártires. Meu Deus do céu. Isaías 43:2, quando passares pelas águas eu serei contigo, quando pelos rios eles não te submergerão, quando passares pelo fogo não te queimará, nem a chama arderá em ti. Essa é a promessa. Fim. Entendeu? Convicção da sua fé. Para tê-la, conhecimento de Deus. Segundo, entendimento do sofrimento. O sofrimento faz parte, o sofrimento é bom. Deus está conosco. Resultado. Foram eles, Sadraque, Mesaque e Abednego, que imporam a sua cultura, e não a Babilônia a eles. Eles, uau! A ideia era deportar classes e categorias de judeus para a Babilônia, a fim de subjugá-los pela aculturação, fazendo assimilar a cultura babilônica, e assim não se opor ao governo, privatizando a sua fé. Eles não privatizam, e o que acontece é o contrário. São eles que aculturam a Babilônia. Se não, vejamos o 28. Falou Nabucodonosor e disse, seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, que enviou o seu anjo e os seus servos, bendito seja o Deus, pois não quiseram cumprir a palavra do rei, preferindo entregar seu corpo a servir e adorarem a qualquer outro Deus.
senão ao seu Deus. Olha o 29, portanto, faço um decreto, pelo qual todo povo, nação, língua, que disser blasfêmia contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e suas casas sejam feitas um montouro, porque não há outro Deus que possa livrar como esse. Então o rei os fez prosperar, Sadraque, Mesaque e Abednego, na província da Babilônia. Glória a Deus. Ele fez um decreto que todo povo, língua e nação não ousem blasfemar este Deus. Uau! Se o sal for insípido, para mais nada presta. Sadraque e Abednego não ficaram dentro do saleiro, evitaram a corrupção e deram sabor. Deus os livrou. Amém, irmãos? Quantos aqui, isso é avivamento? Pode-se dizer que o verso 28, 29 é o que, Erival? Um avivamento dentro do Império Babilônico. A estátua que é o símbolo dessa orgia, desse hedonismo, humanismo, ela se arrefeceu, ela ficou pequenininha, e o Deus de Sadraque e Abednego, ele diz, não há outro Deus que possa livrar, foi colocado acima da estátua. Glória a Deus. Que avivamento no meio de uma nação infestada de ídolos, de paganismo. Vá para a tua empresa e não privatize a sua fé. Volte para a escola e não privatize a sua fé. Para a sua congregação, para a sua vizinhança, entre o marido, mulheres, filhos, não privatize a sua fé. Igreja Presbiteriana de Pinheiros, demais igrejas que estão vendo e ouvindo, não privatize a sua fé. Não tema a fúria dos deuses, a fúria do Estado, a fúria de Satanás. Tema o seu Deus, porque Ele há de te livrar e há de te recompensar. Vamos orar agora. Fale com Deus agora. O que Deus está dirigindo você para orar? Ore. 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 Ore e diga assim: me dê a coragem desses 3 meninos, me dê a ousadia desses 3 meninos, me dê a audácia desses 3 meninos, me dê a fé desses 3 meninos, me dê o temor desses 3 meninos, para crer e confiar em Deus de tal modo, para não temer a fúria do império mais poderoso do planeta na época, para confiar no livramento e na proteção de Deus. Me dá a convicção de tal fé, que nem passe pela minha cabeça negar o meu Deus, mesmo que isso custe um preço muito alto. Ore, meu irmão. Reflita, é uma mensagem muito profunda, cheia de desdobramentos. Tem tantos aspectos para você pensar, meditar, extrair. Nosso país é um país que sofre de uma deficiência de mártires. Nós temos pigmeus espirituais na nossa nação. Precisamos ser uma geração de mártires. Recebereis virtude do céu e serei meus mártires. Veja o quanto você ainda pode fazer para Deus, e por timidez e medo não tem feito. O quanto você pode pregar, quanto projeto você pode abrir, quanta igreja você pode plantar, quanto você tem ficado calado no seu ambiente público.
Tira o sal do saleiro, meu irmão. Abre a tua boca, condena o pecado, lança a semente do evangelho. Crie projetos sociais, faça obras evangelísticas, missionárias. Fale com Deus. E quem sabe, como John Knox, o parlamento mude as suas leis por causa de vocês e não o contrário. Vamos orar. Ore. Peça a Deus um pouco mais de quebrantamento, um pouco mais de temor. Lágrimas. Chore por essa nação perdida. Se não for um avivamento, meu irmão, o que vai nos livrar do que está para acontecer nos próximos anos? Assim como a Inglaterra foi livrada de um banho de sangue, através de um avivamento, eu acredito que só um avivamento pode impedir essa nação de se tornar uma ditadura. Oh Deus, tem misericórdia, Senhor, porque ainda somos tão fracos. Oh Senhor, nos dá essa ousadia. O testemunho deles foi tão violento, tão impactante, que o rei se curvou ao Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. Espírito Santo, o avivamento é uma obra soberana sua, e ele começa entre os crentes, não entre os não crentes, e depois vai subindo até alcançar os incrédulos. Aqui tem um ponto, Senhor. Volta teus olhos para Pinheiros, para essa cidade, essa capital tão assolada pelo pecado e pelo diabo. Tantas seitas, heresias, engano, pobreza, miséria, corrupção, prostituição. Mas faz de Pinheiros um ponto de luz, um rio, um templo de onde fluirão rios de águas vivas, e onde esse rio de Pinheiros passar, a pregação, o canal no YouTube, os missionários, presbíteros, pastores, os visitantes que vierem dos quatro cantos, sejam curados, salvos, regenerados, alcançados pela graça do Senhor Jesus Cristo. Que se levante aqui soldados, homens e mulheres dispostos a não negarem a sua fé, a saírem do saleiro, não privatizarem a fé, mas professá-la na esfera pública, custe o que custar.